Olá, bem-vindos ao Homeschool Café. Eu me chamo Carla Calazans e hoje vamos entrevistar um adulto que fez homeschool, Eliseu Moreira Júnior. Bem-vindo ao nosso Obrigado. Insta e nós queremos saber tudo da sua vida de homeschool. É um prazer estar aqui. Então, Júnior, você faz medicina Sim. numa universidade renomada. Mas para chegar aí, toda a trajetória foi baseada na educação domiciliar. Sim. Conta pra gente como tudo começou. Na verdade, eu comecei no ensino domiciliar aos 8 anos. Antes disso, eu tinha feito parte do meu ensino fundamental numa escola particular. E aí, aos 8 anos, meus pais decidiram que a gente iniciasse esse tipo de método. Pra mim, foi bom. Acho que um pouco por causa da minha personalidade, mas eu gostei muito do método. Você é tímido? Não sou tímido, eu sou introspectivo. Introvertido. Isso. Uhum. E aí, pra mim, estar sozinho e buscar o conhecimento sozinho, pra mim foi bem melhor do que estar num ambiente escolar. Eu lembro que eu pedia a meus pais pra sair da escola. Você pedia? Eu pedia a eles pra sair da Mesmo escola. com aquela turma, com a socialização? Sim, entre aspas. Uhum. Mas eu realmente pedia a eles pra sair da escola. Sim. Então, pra mim, foi mais fácil se adaptar a isso. Sim. Justamente por causa da minha personalidade também. Então, pra mim, não foi um choque tão grande. Sim. Eu acho que adequou muito ao que eu queria. Sim, sim. E essa pergunta que você, essa resposta que você falou, Bárbara Araújo, uma das nossas seguidoras, fez essa pergunta, né? Quando você começou? Que idade? Aos 8 anos de idade. Aos 8 anos. Então foi bom essa trajetória começar bem cedo. Sim, com certeza. Você começa cedo porque você acaba evitando que a criança ela tenha um tipo de vício. Sim. Porque na escola, infelizmente, a gente tem um vício de estudar para a prova. Isso. E quando a criança está bem tenra, ela ainda não tem isso formado na mente dela. Então, você tirando mais cedo, você consegue moldar um pouco esse tipo de visão. Sim. E fazer a criança acreditar que a educação ela não é para passar em algum lugar, ela é conhecimento pelo conhecimento. Isso é um aprendizado. Exatamente, né? Que é útil para a sua vida, exatamente. Isso mesmo. E você se adaptou, né? E logo assim que foi retirado da escola, passou pelo aquele processo de desescolarização. Aí você se adaptou ao ritmo, à rotina. Como foi esse início, né? Você e seus irmãos, quer dizer, sua família. Quando fala homeschool, é o ensino domiciliar como estilo de vida. Você traz isso para toda a sua trajetória. E como foi esse início em relação à rotina, tempo de estudo, adaptação aos livros, a filosofia de vida de cada família? Como foi isso? Bom, aí foi um pouco diferente. Uhum. Porque a rotina é diferente. Você está na sua casa, você tem que ter muita disciplina. Isso. Porque você está num ambiente que você considera um ambiente fora do ambiente educacional, né, no início, pelo menos. E aí a gente tinha que se adequar aos horários certos, à disciplina de estar com o livro, de se manter ali no quarto, na sala, lendo, sem querer sair toda hora para ir na cozinha ou para ir no computador jogar ou alguma coisa assim. Então foi um período de um pouco mais difícil, essa parte de entender o ritmo. Mas minha mãe foi muito útil para conseguir botar a gente nos eixos. Então foi um período um pouco difícil, mas a gente acabou assumindo esse ritmo. Acho que 1 ano depois a gente já estava num ritmo legal já. Sim. Mas no início o ritmo foi um pouco difícil justamente para a gente ter essa disciplina, a gente se adequar. Você falou sobre mãe. É necessária essa figura o tempo todo no homeschool. Sim. Não dá para ter essa dubiedade de sair para trabalhar e exercer a educação integral tendo a mãe fora de casa? Olha, eu acredito que é um pouco difícil.
Acho que possível pode ser, mas é bem difícil se você tiver os dois, os pais fora do lar. Os dois, no caso. Pode ser que sim, mas eu acho bem difícil, uma vez que você precisa estar colado no seu filho ali para saber se ele está tendo a disciplina, pelo menos nos primeiros anos, sabe? Isso. Enquanto é criança. Eu acho que quando chega a uma certa idade, 17, 18 anos, 16, eu acho que a pessoa já consegue entender um pouco como é que a banda toca, mas quando a criança é muito nova, eu acho muito difícil. Então, seus pais começaram há muito tempo, né? Foram um dos pioneiros no homeschool aqui no Brasil e mais assim em nossa cidade, no nosso estado, né? A Bahia, onde não se compartilhava muito a respeito do homeschool. E quais foram os entraves que você identificou no seu processo de homeschool? Os entraves, as maiores barreiras? Eu acho que as maiores barreiras, elas foram justamente por meus pais ainda não terem experiência e por serem pioneiros aqui. Uma delas eu acho que foi a avaliação. Sim. A gente fez o supletivo, né, do ensino fundamental e do ensino médio, mas eu acho que faltou um pouco o entrave de você conseguir avaliar e ver a evolução. Acho que teve um pouco de entrave nisso daí. Sim. E um pouco de entrave na aplicação das matérias do ensino médio. Sim. Que são matérias mais complicadas e tal. Eu acho que meus pais, eles ainda estavam tentando saber como organizar essa questão de como organizar o estudo baseado em série, baseado na evolução do conhecimento. Exato. Acho que esses foram alguns entraves que a gente teve. E eu conversando com meu pai esses dias, ele falou realmente que teve algumas coisas que eles chegaram assim, nossa, eu não sei o que fazer a partir daqui. E aí foram buscando, mas aí houve esses entraves. Sim. Né? Mas eu acho que foram superados e eu acho que hoje eles também fariam diferente se eles fizessem, a partir de hoje eles fariam diferente. Mas foram entraves assim, na avaliação, na evolução e na aplicação de algumas matérias do ensino médio. Eu acho que foram um pouco... Ficou faltando, Ficou né? faltando. Então, a nossa seguidora, Adriana David, ela perguntou se você sempre fez educação domiciliar, como você já respondeu, começou aos 8 anos de idade, Sim. né? E, Eliseu, outra pergunta sobre ser filho homeschool. Quando você percebeu a intencionalidade do homeschool em sua trajetória de ser autodidata? Olha, eu percebi isso um pouco tarde. Eu percebi isso, acho que aos 18 anos. Você já tinha finalizado o ensino médio? Eu já tinha finalizado o ensino médio. E aí eu comecei a entender, porque com 18 anos eu finalizei meu ensino médio. No ano que eu fiz 18 anos, eu estudei para o vestibular. E aí eu percebi que eu tinha mais facilidade de estudar sozinho, eu tinha mais facilidade de resolver problemas. Sim. Do que outros alunos de escolas que normais. vieram de escolas renomadas na cidade. Exato. Uma vez que eu precisei fazer cursinho, não foi um cursinho... Um suporte em algumas Exato, matérias. foi um suporte na área de física e química. Sim. E aí, esse suporte tinha outras pessoas de outros colégios aqui na cidade e eu percebi que a minha facilidade era bem maior. Mesmo tendo sido entrave essa área de exatas. Mesmo tendo sido entrave essa área de exatas no ensino médio, mas eu tinha maior facilidade de absorver o conteúdo, de resolver os problemas, de aprender. Exato, de aprender, uma vez que eu não dependia do professor para isso. O professor ele falava alguma coisa, eu ia para casa, estudava, tinha minha disciplina e conseguia resolver aquilo sem ficar perguntando muitas vezes ao professor. Entendi. Então, para mim, eu consegui ver a partir daquele momento o quanto o ensino domiciliar tinha me ajudado a ser autodidata. E eu acho que ser autodidata hoje é uma coisa que é indispensável. Indispensável. E realmente é uma das virtudes, né, do ensino domiciliar, através de visualizar muitas famílias, né? Sim. Crianças que gostam de ler. Você gosta de ler? Amo ler.
Então Amo. isso foi desenvolvido ao longo da Sim, sua trajetória, sim. né? Quer dizer, com toda a dificuldade, mas essas dificuldades, na hora H, são virtudes, na verdade, Sim, né? sim. Bárbara Araújo, a nossa seguidora, quis saber com que idade você saiu da escola, então, 8 anos de anos. idade, né? Quais as áreas do conhecimento que você tinha maior dificuldade nessa trajetória? Seriam as exatas, produção de texto, as linguagens, Olha, a que eu tive mais dificuldade foi matemática. matemática? Matemática foi a que eu tive mais dificuldade. Eu gostava de física e gostava de química, mas matemática eu tive um pouco de dificuldade com relação a geometria plana, geometria espacial e alguns assuntos da matemática em si. Sim, Na verdade, a matemática em si, tipo contas e equações, não foi muito difícil para mim. Eu fiz Kumon por um sim, tempo e eu tinha facilidade com números, mas quando você ia para assuntos muito mais avançados, eu tive um pouco de dificuldade. isso. E aí essa foi a que eu mais tive dificuldade. Física e química eu gostava, mas precisava de um norte dos Sim. professores, então tive. Depois de ter passado 5 a 6 meses com esse professor, eu voltei a estudar sozinho as áreas de Sim. exatas No caso, todas. esse professor foi aos 18 anos ou no ensino médio, durante Não, o esse ensino? professor foi durante o período que eu estava estudando para passar no vestibular de medicina. Entendi. Então ele só foi por um período de 6 meses. O resto eu estudei sozinho, física e química. E matemática, eu tive também um outro professor, mas foi período curto de 2 meses. E eu Só foi estudei para sozinho. nortear Só mesmo foi de para nortear, exatamente. como começar a estudar. Exato, porque eu queria saber quais os assuntos eu começava e até onde eu tinha que ir. Até porque não é maldade, mas esse conhecimento dos assuntos que caem na prova, como estudar, Sim, quais você dá maior valor, quais você dá menor valor, eu não sabia. Então eu tinha que ter um professor para mim, pelo menos me orientar e me situar sobre isso. isso. Então, assim, isso é a intelectualidade, né? O processo de educação em si. Mas no homeschool, nós desenvolvemos todas as habilidades. Desenvolvemos a fé, valores morais, né? Vários tipos. Na verdade, a educação integral, né? Como você se desenvolveu em outras habilidades, como música, que você gosta muito de música, no esporte, né? Nos seus talentos. E também eu queria saber sobre a questão do inglês. Você fala muito bem inglês. Eu queria saber como foi isso aí. Certo. Bom, a música, eu sempre gostei de músicas, apaixonado. E meu pai sempre incentivou a gente a música. Então comecei com violão, mas eu não gostava Começou muito de quando? violão. A gente vai falar sempre, porque sempre alguém quer saber Certo. se foi com 7, se foi no médio, se foi mais tarde. Não, eu comecei violão quando eu era criança ainda. Eu tinha uns 9 anos de idade, Sim. eu comecei com violão. Não gostei muito do violão, aí pulei pro saxofone. Sim. E aí estudei saxofone, fiz cursos durante 2 anos de saxofone. Hoje toco. Hoje esqueci muita coisa porque eu não pratico mais, mas tenho meu saxofone em Por casa. causa do tempo, Por causa né? do tempo que eu não tenho mais, mas tenho meu saxofone em casa. Esporte, eu sempre gostei de vôlei. Uhum. Vôlei e natação. Então eu fazia vôlei num time que é aqui de um colégio aqui da cidade. Sim, E nadava também para competir. sim. Então o esporte foi muito intercalado com a minha educação. Então eu fazia esporte, sim. Até hoje faço. E fora isso, o normal da educação. Bom, então, meu inglês eu fiz o curso por um período de 2 anos aqui em Itabuna. E o resto do meu inglês eu adquiri sozinho, ouvindo músicas, vendo séries e documentários em inglês. Eu sempre gostei muito do inglês, então eu sempre ouvia muita música em inglês. Sim. Meu irmão fica muito nervoso comigo porque eu desconheço música brasileira. Sim. Eu só ouço música em inglês. Meu celular, 99% das músicas são em inglês. Então isso pra mim aumentou a facilidade que eu tinha. E a questão de ser autodidata. Então eu estudava sozinho, eu tirava minhas dúvidas sozinho. Tanto que quando eu fui para os Estados Unidos agora, eles sempre me perguntavam, nossa, você já veio aqui antes? Sim. Porque seu inglês é muito bom. Eu falava, não, gente, é porque eu estudei mesmo, amo essa língua, então gostava muito de praticar. E uma coisa que pra mim facilitou também
que para mim é uma característica de ser autodidata, eu sempre criava situações na minha mente Sim. onde eu precisava usar o inglês e aí eu praticava, falava muito sozinho. Sim. Então eu tô em casa e eu pensava assim, nossa, se alguém vier e me perguntar quantos anos eu tenho e o que eu gosto de fazer e tal, e eu ia falando inglês sozinho. Ficava treinando. Exato, ia falando inglês sozinho. Quando eu identificava que eu tinha alguma parte do vocabulário que eu não sabia falar, eu pesquisava. Nossa, essa palavra aqui encaixa aqui, então vamos de novo. Se a pessoa me perguntar, então eu tinha essa mania de fazer isso. Entendi. E aí isso facilitou bastante. E eu também amo aprender novas línguas, né? Sim. Então, eu aprendi o inglês, aí passei 2 meses no Peru, fui aprender o espanhol. Sim. E agora, aperfeiçoar, na verdade, né? E agora tô no francês, aí já tô no nível intermediário. Tudo isso estudando sozinho, porque eu gosto dessa parte de línguas também. Então, é muito... Que bom. Tenho propensão para isso. Essa é a primeira parte da nossa entrevista. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com amigos e deixe os comentários aqui. E acompanhe a segunda parte no próximo vídeo.